Boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Não Fazer o Mal, Shoaku Makusa, de Dogen Zenji, né? Esse é o capítulo número 31 do Shobogenzo e nós estamos usando a tradução para o inglês do Sotozen Text Project. E aí, em cima dessa tradução, foi feita a tradução para o português pelo Choshin-san. Só para recapitular, nós já desenvolvemos bem o texto, estamos agora nos finalmentes. Mas, enfim, eu vou dar uma recapitulação. Antes disso, vamos fazer o Kaikyoge, que é o verso para a abertura dos ensinamentos, né? Então, juntamos nossas mãos, palmas com palmas. Mojo jin jin mi myoho hyaku sen mango nam sogu ga kon ken mon toku juji gange nyorai shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mojo jin jin mi myoho hyaku sen mango nam sogu ga kon ken mon toku juji gange nyorai shinjitsugi. Shobo Genzo, Shoaku Makusa, Não Fazer o Mal, de mestre Eihei Dogen. Esse texto, recapitulando, né, ele foi escrito em 1240, quando Dogen vivia em Koshoji. E, bem, o capítulo ele aparece como número 10 na edição Ronzan do Shobogenzo e como número 31 nas compilações de 60 e 75 capítulos. É, Mestre Dogen ele vai trabalhar minuciosamente o poema dos sete Budas ancestrais, né? Os sete Budas do passado, né? E aí o poema ele diz assim, né? Os velhos Budas dizem: não fazer o mal, praticar o bem e purificar a sua própria mente. Esse é o ensinamento dos Budas. Ao longo do texto, o mestre Dogen ele vai trabalhar cada uma dessas linhas, né? E ele vai dar ênfase nesse não fazer o mal. E em determinado momento, o mestre Dogen ele vai fazer quase que uma subversão do texto, né? Porque ele vai pegar esse não fazer o mal e vai tirar ele de uma figura de imperativo. Esse não fazer, ele deixa de ser o imperativo para ele chamar de um predicativo, né? De um predicado nominativo. O que ele quer dizer com isso, né? Esse não fazer o mal, esse não fazer, esse termo não fazer, ele é basicamente a essência dos ensinamentos, né? Então,
a percepção do Dharma, ele se dá por esse não fazer. No texto, na página 12, depois de ele desenvolver e desenvolver e desenvolver essas questões quase que semânticas, né? Ele vai dar continuidade no parágrafo, a gente volta aqui ao parágrafo 23. E aí o texto vai dizer o seguinte, né? Bai Jui, da dinastia Tang, era discípulo leigo do mestre Chan Fokuang-Rum. Ele era neto do mestre Chan Daiji de Xiangjing. Enquanto governador de Hangzhou, visitou o mestre Chan Ninho de Pássaro Daolin, que é o Dorinzend, né? Niaoke Daolin. Lá, Jui, ou seja, esse governador dessa província, né? Perguntou para o mestre: qual é o grande significado do Buda Dharma? Qual é o grande significado do Dharma de Buda, né? Dos ensinamentos de Buda? E aí Daolin disse: não fazer o mal, praticar o bem. E Jui disse: se fosse isso, até uma criança de 3 anos poderia dizê-lo. E Daolin disse: uma criança de 3 anos pode ser capaz de dizer isso, mas um ancião de 80 não o pode praticar. Dito isso, Dewey curvou-se e partiu. Verdadeiramente, palavras de Mestre Dogen, né? Verdadeiramente, Dewey, embora possa ter sido descendente do general Bai, foi um poeta imortal, raro por eras. Dizia-se dele que era um literato de 24 vidas. Ele era chamado de Manjushri. Ele era chamado de Maitreya. Não há ninguém que não tenha ouvido falar do seu gosto. Não há ninguém no mundo literário que não o encontre. Contudo, no caminho dos Budas, ele era um iniciante, um recém-chegado. Nem precisa dizer que, quando se trata desse não fazer o mal, praticar o bem, era como se ele nunca tivesse visto o seu significado, nem mesmo em seus sonhos. Então, o mestre Dogen está aqui, sendo gentil com as palavras, dizendo que esse nosso ilustre Dewey, que era um homem letrado, governador de uma província, ao ficar de frente com esse mestre Zen, ele pergunta para esse mestre Zen, né, qual é o grande significado do Buda Dharma, né, dos ensinamentos do Buda? E o mestre diz de forma muito simples, de forma muito direta, não fazer o mal, praticar o bem. E aí esse nosso amigo letrado, ele tenta tirar, assim, usando os termos cariocas, né? Vocês me desculpem a minha colocação temporal e física, né? Eu tenho que, não posso negar minhas origens. Ele vai tirar uma com o mestre, né? Ah, mas se fosse isso, até uma criança de 3 anos podia dizê-lo, né? Ah, só isso? Está falando assim? E aí o mestre generosamente responde para ele: uma criança de 3 anos pode repetir isso tranquilamente, mas um homem de 80, será que é capaz de praticá-lo? E aí essa é a grande reflexão de Mestre Dogen em cima desse texto, né? E por isso que ele se estende nas explicações, né? Então, no encontro anterior, a gente reviu tudo isso, né? E reviu
essas explicações de cada uma das frases, né? Cada uma das frases. E é, e é assim, magnífica essa passagem, né? Porque nos lembra que mesmo que a gente seja um idoso de 80 anos, um ancião de 80 anos, será que a gente de fato consegue colocar em prática esse não fazer o mal, praticar o bem? E aí, mais do que colocar em prática, né? Será que a gente consegue ter a reflexão não como um imperativo ético-moral, mas como colocar o Buda em ação? Porque o convite de Mestre Dogen é esse, né? Vamos colocar a mente Buda em ação. Vamos colocar a percepção iluminada, a percepção desperta da realidade em ação. Ao colocarmos essa percepção desperta da realidade em ação, a gente automaticamente não pratica o mal. A gente deliberadamente, em cada ação, em cada interação com todos os fenômenos, pratica o bem. Porque em cada interação vai ser uma interação, uma percepção da mente iluminada, da mente desperta. Então, o mestre Dogen continua, né? Dewey, e aí é parágrafo 25, Dewey pensou que Dowling, reconhecendo apenas a intenção consciente, estava dizendo: não faça más ações. Você deve praticar o bem. O princípio de não fazer o mal, praticar o bem, que tem estado no caminho dos Budas por milhares, por miríades de eras passadas, que abrange o passado e abrange o presente, disto ele não sabe nada, não ouviu nada. E porque ele não pôs os pés no lugar do Buda Dharma e carece do poder do Buda Dharma, ele fala assim: mesmo para advertir contra os males cometidos intencionalmente, mesmo para encorajar o bem cometido intencionalmente, deve ser o não fazer realizado. E aí, aqui no texto, é colocado não fazer, entre aspas, né, uma, como uma partícula que a gente deve olhar como a ação dos próprios Budas e Bodhisattvas, né? Mestre Dogen continua, né? Em suma, no Buda Dharma, nos ensinamentos de Buda, no Dharma ensinado por Buda, o que primeiro se ouve na companhia de um amigo sábio e o fruto último são a mesma coisa. Novamente, em suma, no Buda Dharma, o que primeiro se ouve na companhia de um amigo sábio e o fruto último são a mesma coisa. Isso é chamado de correto na cabeça, correto na cauda. Esse é um exemplo que o mestre Dogen dá há alguns parágrafos atrás, né? É chamado de causas maravilhosas, efeito maravilhoso. E aí a gente está aqui vendo causa e efeito, né? É chamado de causa de Buda, efeito de Buda. Como a causa e o efeito no caminho dos Budas não são daquelas teorias como maturação diferenciada ou continuidade, se não for uma causa de Buda, não podemos experimentar um efeito de Buda.
Porque Daolin expressou esse princípio, ele tinha o Buda Dharma. Então, Mestre Dogen, ele está aqui nos colocando que essa causa e efeito não são distintos, né? Ele está aqui nos lembrando dessa não diferenciação. O ponto que Mestre Dogen sempre está trazendo ao longo desse capítulo é perceber essa não diferenciação, né? Essa causa maravilhosa, efeito maravilhoso, ocorrem simultaneamente, né? Essa causa de Buda, efeito de Buda, ocorre simultaneamente. E é porque ele traz aqui, né? Como a causa e o efeito no caminho dos Budas não são daquelas teorias, e aí ele cita duas, né? Como a maturação diferenciada, ou seja, um caminho que vai seguindo estágios de maturação, ou um caminho que segue uma continuidade de maturação. Se não for uma causa de Buda, não podemos experimentar um efeito de Buda. Mesmo que males, entre aspas aqui, né, tenham enchido até a borda todos os mundos, de quantas camadas forem, e engolido todos os dharmas, de quantas camadas forem, e aqui dharmas não são ensinamentos. Aqui, no caso, dharmas são fenômenos. Essa é a liberação do não fazer. E como boas ações são boas no começo, meio e fim, isso torna, assim, a natureza, as marcas, a substância, o poder e assim por diante do praticar. Dewey, por nunca ter posto os pés nesses rastros, fala que até uma criança de 3 anos poderia dizer aquilo. Não tendo o poder de realmente fazer uma declaração, ele diz isso. E é interessante o mestre Dogen pontuar isso, né? Porque é uma diferenciação muito grande em quem é somente letrado e em quem pratica, né? Esse é o ponto também que mestre Dogen está trazendo aqui, como crítica a esse governador, poeta, letrado, que não pisou, não colocou os pés nos ensinamentos, mas mesmo assim quer questioná-los. E aí a gente tem dois pontos a refletir, né? Não é que os ensinamentos não possam ser questionados, muito pelo contrário. O próprio Buda Shakyamuni diz: sejam sua própria tocha, é, coloquem meus ensinamentos à prova. Mas para fazer isso, vocês têm que praticar. E aí esse é o ponto. E aí tudo bem. Você pode não ser um praticante, você pode questionar, claro, sempre, mas pratique. Então, o ponto dentro dessa história também é isso, né? Onde está o seu praticar? Então, muitas vezes a gente lê essas histórias chinesas, né, como esse conto aqui, e fica tentando imaginar o Zen como algo muito distante, situado numa China medieval, que só os mestres letrados conseguem entender, ou somente as pessoas lá que detêm essa sabedoria ancestral conseguem estudar. Mas Mestre Dogen é muito pragmático, né? Assim, pratiquem, coloquem os ensinamentos em prática. Então, quando ele traz esse não fazer, esse retumbante não fazer o mal, ele não está nos dando um imperativo categórico de não faça o mal.
Ele está nos convidando a pratique o caminho de Buda, pratique a ação Buda. Ao praticar a ação Buda, essa ação ela nasce também do não fazer. Como eu falei no encontro passado, né? Quando a gente pratica o zazen, a gente está ali fazendo um grande não fazer. A gente está ali de forma ativa, não fazendo nada. E é engraçado porque, de fato, a gente está fazendo tudo, a gente está acessando essa mente do despertar, a gente está acessando essa percepção clara da realidade que nos atravessa a cada instante. O problema é que, como a gente. E aí, lembrando, né, do princípio de como a gente percebe o mundo, né? Como a gente percebe os fenômenos, né? Então, assim, nada é fixo e permanente, né? Lembrando dos quatro selos do Dharma, né? Dos três selos. Nada é fixo e permanente. Nada tem uma natureza própria. Por não percebermos que nada é fixo e permanente, e não percebermos que nada tem uma natureza própria, nós entramos em sofrimento, nós geramos sofrimento. Nossa percepção da realidade é uma percepção ignorante, é uma percepção imersa em sofrimento, porque a gente fica percebendo o tempo todo as coisas como separadas da gente, a gente fica percebendo o tempo todo que as coisas têm de fato uma natureza própria, a gente acha isso pelo menos, né? Só que tudo isso tem como pano de fundo a real natureza de todas as coisas, né? A mente desperta, a mente do despertar. Ela está ali como pano de fundo, manifestando todos os fenômenos. Só que a gente não percebe. Então, quando a gente de forma ativa assume esse não fazer e permite que a real natureza de todas as coisas se manifeste, sem a gente mexer muito na coisa, a gente acessa essa mente Buda, a gente acessa essa mente do despertar, a gente acessa esse Buda Dharma, esses ensinamentos. A gente acessa a percepção da real natureza de todas as coisas, através ativamente desse não fazer. Quando a gente de forma ativa faz isso, a gente de forma ativa pratica todos os bens, ou pratica coisas boas, né? E quando a gente de fato faz isso, a gente mantém a nossa mente estabilizada. E algumas traduções vão dizer purificada, né? Então, ao não fazer todos os males, ao praticar todas as coisas boas ou todos os bens, com a nossa mente equilibrada e pacificada, ou seja, com a nossa mente purificada, nós acessamos esse estado de nirvana. Então, esse é o básico do Buda Dharma, o básico dos ensinamentos budistas. Se a gente não tem isso claro, as quatro nobres verdades não podem ser estudadas, o caminho óctuplo não pode ser realizado, nada disso pode ser de fato engendrado. Então, quando o mestre Dogen ele vai trabalhar esse texto minuciosamente, ele vai nos convidar a voltem à raiz. Qual é a raiz dos ensinamentos? O que que todos os Budas do passado fizeram, disseram, praticaram? Não fazer o mal, não fazer todos os males. Showaku makusa, né? Todos os males, não fazer. Fazer, praticar todos os bens. Purificar, manter a mente estabilizada. E aí, mestre Dogen, ele nos, ele nos fala, né? Bem, essa pessoa letrada,
Esse grande erudito, ele, apesar de ter lido tudo isso, apesar de ter tido um genial caminho dentro da burocracia chinesa, ele ainda não pisou de fato nos ensinamentos. Não pisou no sentido de não andou, não iniciou o seu estudo em cima dos ensinamentos, porque ele está se prendendo ainda a palavras. Então, quando Daolin diz não fazer o mal, praticar o bem, e aí Dewey diz, se fosse isso, ou seja, se o Buda Dharma fosse só isso, até uma criança de 3 anos poderia dizê-lo. E aí Daolin responde, né? Uma criança de 3 anos pode ser capaz de dizer isso, mas um ancião de 80 não o pode praticar. Dito isso, Dewey curvou-se e partiu. Quando o mestre Dogen fala, olha só, esse nosso amigo aí, ele não entendeu muito bem os ensinamentos, né? Porque ele fica ainda separando causa e efeito. Ele fica achando que são coisas distintas, né? E não são. Então, voltando aqui no parágrafo 26, em suma, no Buda Dharma, o que primeiro se ouve na companhia de um amigo sábio e o fruto último são a mesma coisa, ou seja, um amigo sábio, um praticante, um velho mestre, um Buda. A primeira coisa que ele fala e a última coisa que ele fala de ensinamento são a mesma coisa. É chamado Isso é chamado de correto na cabeça, correto na causa. Na cauda. É chamado de causa maravilhosa, efeito maravilhoso. É chamado de causa de Buda, efeito de Buda. Como a causa e o efeito no caminho dos Budas não são daquelas teorias como maturação diferenciada ou continuidade, se não for uma causa de Buda, não podemos experimentar um efeito de Buda. Porque Daolin expressou este princípio, ele tinha o Buda Dharma, Daolin, né? Mesmo que males de todos os males, né? Não pratique todos os males, ou não pratique o mal, tenham enchido até a borda de todos os mundos, de quantas camadas forem estes mundos, e engolido todos os fenômenos, todos os dharmas, de quantas camadas forem esses dharmas, esses fenômenos, essa é a liberação do não fazer. E como boas ações são boas no começo, meio e fim, isso torna o assim a natureza, as marcas, a substância, o poder e assim por diante do praticar, ou seja, de praticar o bem, né? Ou todos os bens. Dewey, por nunca ter posto os pés nesses rastros, nos rastros dos ensinamentos, fala que até uma criança de 3 anos poderia dizer aquilo, não tendo o poder de realmente fazer uma declaração, o poder de realmente fazer essa declaração. Ele diz isso. Que lamentável. Dewey, o que você está dizendo? Fala mestre Dogen, né? É, e aí mestre Dogen responde, né? É porque você não ouviu falar do estilo dos Budas. Você conhece a criança de 3 anos? Ou a criança de 3? Você conhece o princípio da criança recém-nascida? Aqueles que conhecem a criança de 3 anos, devem
conhecer os Budas dos três tempos. Aqueles que ainda não conhecem os Budas dos três tempos, como poderiam conhecer a criança de três? Não pense que encarar algo é conhecê-lo. Isso é bonito, né? Nossa, mestre Dogen dá aqui uma aula para gente, né? Não pense que encarar algo é conhecê-lo. E aí eu convido vocês à reflexão, né? Quantas vezes a gente olha uma estátua de Buda, encara uma estátua de Buda? E aí a pergunta é: de fato você conhece Buda? Não pense que encarar algo é conhecê-lo. Não pense que, se você não o encara, você não o conhece. Quem conhece um único grão de poeira conhece todos os mundos. Quem penetra um único grão de poeira penetra todos os mundos. Quem não penetrou a miríade de dharmas, de fenômenos, não penetrou um único dharma. Porque quando aqueles que estudam a penetram completamente, eles veem a miríade de dharmas e veem o único dharma. Aqueles que estudam um único grão de poeira estudam todos os mundos sem sobras. E Mestre Dogen, ele é incrível, né? Porque quando o nosso amigo Shakyamuni Buda, ele realiza o caminho, né? E ele diz: Eu, a grande terra e todos os seres realizamos simultaneamente o caminho do despertar, né? Realizamos simultaneamente o caminho. Buda Shakyamuni, ele realiza o caminho não porque ele encontra algo separado dele. Ele realiza o caminho por perceber que ele, a grande terra e todos os seres são real natureza de todas as coisas, né? São esse não fazer o mal em ação. E aí, Mestre Dogen continua. É a maior estupidez pensar que a criança de três anos, não poderia falar o Buda Dharma, ou que o que a criança de 3 anos diria que é fácil. Portanto, clarificar o nascimento e clarificar a morte são a causa da grande questão na casa dos Budas. E aí aqui a grande questão é um dos pontos centrais do budismo, do Buda Dharma, né? A gente estuda budismo, a gente estuda o Dharma de Buda para entender a grande questão vida-morte, né? É só a gente lembrar do poema do final do Último Zazen, né? O poema é lindo, né? Tsutsushin de dai shunimosu, shoji jidai mujojin soku, ono ono yoroshiku seikaku subeshi, tsutsushin de hoi tsunaru koto o nakare. Respeitosamente dirijo-me a vocês. Vida-morte é assunto de suprema importância, é esse grande assunto, né? Aqui, Daide, né? Grande assunto, grande questão. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida.
Esse texto que a gente, esse poema que a gente recita no final do último zazen, ele nos lembra isso, né? Qual é a grande questão? Vida-morte é a grande questão, né? Perceber a real natureza de todas as coisas é a grande questão, né? Vida-morte é o último elo, né? Penúltimo elo, dos 12 elos, né? Perceber a real natureza dos fenômenos é a grande questão. Realizem a grande questão, né? Cuidado, não percam tempo, né? E aí o mestre Dogen volta e coloca isso aqui, né? É a maior estupidez pensar que a criança de 3 anos não poderia falar do Buda Dharma. É muito provável, e aí vocês que têm filhos, sobrinhos, convivem com crianças muito pequenas, é muito provável que as respostas que elas lhe deem sobre questões budistas sejam muito mais próximas do entendimento da real natureza de todas as coisas do que as questões que nós, Homo sapiens sapiens, de idade mais avançada, ficamos tentando responder, né? As nossas respostas muitas vezes são muito mais contaminadas, digamos assim, por essa ignorância, por essa não percepção da real natureza de todas as coisas, né? Um antigo digno, Kotoku, né? Um antigo digno disse: quando você nasceu, você recebeu a porção do rugido do leão. E aí esse rugido do leão é essa percepção do despertar, né? É o que Buda Shakyamuni fala, né? Esse foi o primeiro rugido do leão, né? Eu, a grande terra e todos os seres realizamos simultaneamente o caminho, né? Realizamos simultaneamente o despertar. A porção do rugido do leão significa a virtude dos Tathagatas girando a roda do Dharma. Significa girar a roda do Dharma. Novamente, um antigo digno disse: nascimento, morte, vinda, partida, são o verdadeiro corpo humano. Assim, clarificar o verdadeiro corpo, ter a virtude do rugido do leão, isso é certamente a grande questão. Isso certamente não é fácil. Portanto, quando clarificamos a causa e a conduta da criança de três anos, isso é ainda mais a grande causa, pois tem semelhanças e dissemelhanças com a conduta e a causa dos Budas dos três tempos. Totalmente, desculpem, tolamente, Dewey nunca tendo ouvido o que uma criança de 3 anos poderia dizer, sem sequer suspeitar que ela tivesse algo a dizer, falou dessa forma. Ele não ouviu a voz de Shaolin, mais óbvia que um trovão. Como se dissesse, você não poderia dizer nada. Ele falou, até uma criança de 3 anos poderia dizer isso. E aí, mestre Dogen é enfático, né? Ele está colocando o grande letrado poeta como uma pessoa que está, além de não percebendo o que o mestre Zen está dizendo ali, está meio que dizendo: quem é você para dizer isso? Você não está sabendo o que você está fazendo, né? Como se dissesse: você não poderia dizer nada. Ele falou: até uma criança de 3 anos poderia dizer isso. Isso não escuta o rugido do leão da criança. Ele não escutou o rugido do leão da criança, né? Ele não conseguiu perceber que a criança de 3 anos pode manifestar o Dharma, pode ensinar verdadeiramente o Dharma, assim como montanhas, rios, vales e riachos. E perde totalmente o girar da roda do Dharma do Mestre Chan.
O mestre Chan, o mestre Zen, o Zenji, incapaz de conter sua piedade. E aí, mestre Dogen é maravilhoso nas palavras, né? O mestre Zen, incapaz de conter sua piedade, falou novamente. E aí o mestre vai e explica, né? Piedosamente, o mestre transmite o ensinamento ali, né? Uma criança de 3 anos poderia ser capaz de dizer isso, mas um ancião de 80 não o pode praticar. O que ele está dizendo é o seguinte: a criança de três anos, tem palavras capazes de dizer isso, e você deve investigar bem. Ou seja, você deve investigar bem por que, de fato, uma criança de 3 anos pode manifestar esse ensinamento. Não fazer o mal, fazer o bem, purificar a mente. O ancião de 80 anos tem palavras que não o pode praticar. Você deve trabalhar bem nelas. Então, o mestre Dogen nos convida. Sim, mas esse ancião, ele pode até dizer isso também. Mas ele, de fato, será que ele consegue praticar isso? Será que, de fato, nós conseguimos praticar isso? E o convite de mestre Dogen à reflexão é constante, né? Constantemente ele está dizendo, mesmo que a gente repita, não fazer o mal, fazer o bem e manter a mente purificada, será que de fato a gente consegue realizar essa prática? Porque isso é um convite à prática, não é um imperativo categórico. O que a criança é capaz de dizer fica a cargo inteiramente de vocês. No entanto, não fica a cargo inteiramente da criança. O que o ancião não consegue praticar fica a cargo inteiramente de vocês. No entanto, não fica a cargo inteiramente do ancião. Foi isso o que ele disse. O que esse mestre Zen disse, Daolin disse. Mestre Dogen está explicando isso agora, né? A percepção de Juyu na crítica é que ele, olhando externamente, ele vai dizer que uma criança de 3 anos pode repetir isso. Só que Mestre Daolin, ele nos traz a reflexão. Tudo bem, uma criança de 3 anos pode repetir isso. Mas isso é o que você está percebendo da criança de 3 anos. Isso não tem nada a ver com o que a própria criança de 3 anos é em si, que é a manifestação da real natureza de todas as coisas também. Um ancião de 80 pode não conseguir praticar. E aí isso também é um ponto de reflexão, né? Até que ponto nós olhamos o outro e ficamos julgando a prática do outro? Mas isso não tem a ver com o outro, tem a ver com você, com a forma que você está olhando e julgando a prática do outro. Então, o mestre Dogen também nos convida a refletir sobre isso. O que uma criança é capaz de dizer fica a cargo inteiramente de você. No entanto, não fica a cargo inteiramente da criança. O que o ancião não consegue praticar fica a cargo inteiramente de você. No entanto, não fica a cargo inteiramente do ancião. Foi isso o que ele disse. O Buda Dharma toma como seu princípio distinguir e reverenciar o significado dessa maneira. Kaku no gotoku ben shushi, shushu suru,
E esse é um termo bem específico de Mestre Dogen, que não aparece em nenhum outro momento do Shobogenzo. Isso está na nota de rodapé, né? O termo chusso, né, é uma expressão incomum que não aparece em nenhum outro lugar dos escritos de Dogen. E a tradução toma o glifo shu como um afixo verbal, em paralelo com benshu e seishu. Esse shu como o real significado, né? Distinguir e reverenciar esse princípio, ou seja, é o distinguir em ação, o reverenciar em ação, é o princípio em ação. E aí a gente tem que lembrar o que é Mestre Dogen, né? Mestre Dogen, ele está o tempo todo, o que é o Shobogenzo, desculpem. O Shobogenzo é o tempo todo reflexões do nosso ilustre Mestre Dogen, que era um grandíssimo letrado. Então, ele, através da sua erudição em palavras, ele faz várias vezes vários joguetes de palavra. E por isso que Mestre Dogen é tão difícil de se ler e de se adentrar. Porque ele está o tempo todo fazendo composições, ou novas composições, como essa palavra que aparece aqui, né? Para tentar trazer para a reflexão do seu ouvinte, dos seus leitores também, a percepção da real natureza de todas as coisas, como quebrando, de fato, esse fluxo ordenado de pensamentos, quebrando, de fato, essa percepção equivocada dos nossos fluxos mentais, né? Ou seja, quebrando a nossa própria percepção de si. E aí tem uma coisa importante aqui que a gente deve refletir. Mestre Dogen não fala para aniquilar ego, matar ego. Ele não fala nada disso. Ele fala para perceber o quão equivocado percebemos a realidade. E por percebermos a realidade de forma equivocada, nós não conseguimos de fato praticar. Ao percebermos a realidade da forma correta através do não praticar, ou seja, através da prática de zazen, através da prática da percepção da real natureza de todas as coisas, de fato, todos os males não são feitos. De fato, todos os bens são praticados. De fato, a nossa mente se torna pura, equânime, para percebermos a real natureza de todas as coisas. Então, muito mais do que um imperativo ético-moral, não faça o mal, Mestre Dogen nos convida a, de forma ativa, tornar esse não fazer não como um imperativo, mas como uma ação de percepção da realidade. Tesouro do verdadeiro olho do Dharma, não fazer o mal, capítulo 31. Apresentado à Assembleia no mosteiro Kanondori Kosho Horin, no distrito de Uji, no domínio de Yushu, na noite da lua da colheita do ano do metal Senhor do Rato, em En-o, ou seja, no dia 2 de setembro de 1240. Copiado nos aposentos do acólito ao sétimo dia, último terço do terceiro mês do ano da águia júnior do coelho, da água júnior do coelho, primeiro ano de Kangen. Ou seja, isso foi copiado depois por mestre Ejo em 17 de abril de 1243. E aí depois é copiado de novo, né, nos aposentos do abade do mosteiro de Keirin, do distrito de Katsura, Aiyo, no quinto dia do sétimo mês do ano do metal sênior do cavalo, sétimo ano de Eisho, em 9 de agosto de 1510. Por Yoken, em seu 73º ano. E aí é bonito a gente ver
essas, essas assinaturas depois, né, e essas notas de quando foi copiado, de quando foi recopiado, porque a gente de fato tem esse material arqueológico, né, assim, o Shobogenzo, ele não é inventado do nada, ele não é tirado o além, ele de fato são palavras de Mestre Dogen que nos chega até os dias de hoje. O texto, ele é um texto bem denso, ele nos traz reflexões profundas, mas estamos aí. Vamos conversar um pouco. Apesar de já termos avançado bastante na hora, temos aí alguns minutos. Vocês podem, se quiserem, fazer algumas perguntas ou algumas colocações. Por favor, fiquem à vontade. Então, vamos recapitular. Um momento, né, esse não fazer o mal como o próprio despertar, tornando-se a verbalização. Então, quando os Budas fazer o mal, eles estão manifestando ali nessa fala o próprio despertar, a mente da iluminação. E aí, esse fazer todos os bens é perceber esse corpo-mente algo, é essa prática da percepção da ação corpo-mente no mundo, da ação corpo-mente manifesto no mundo, né? E aí purificar a ação do corpo-mente manifesto de forma verdadeira no mundo, a gente tem essa mente estabilizada, essa mente purificada, né? O jovem governador pergunta para o mestre Daolin, né, qual é o Buda Dharma, né? Quais são os ensinamentos dos Budas? E aí o mestre Daolin, o mestre Zen, Daolin Zen, nos diz, né? Não fazer o mal, praticar o bem. E aí, tudo bem, mas aí até uma criança pode dizer isso daí que você está mesmo de 3 anos pode realmente dizer isso daqui. E aí, de fato, né, uma criança de 3 anos pode manifestar a mente do despertar, mas será que um ancião de 80 consegue praticar? Uma coisa que a gente pode sempre retornar é essa percepção do não fazer, né? Esse não fazer não como algo imposto, mas esse não fazer como uma ação no mundo, né? Então, o ponto de reflexão que a gente pode ter é, hoje, nesse exato momento, antes de tomar qualquer ação, antes de agir, antes de responder, você de fato é capaz de fazer o não fazer? Você de fato é capaz de permitir que a real natureza de Buda, a real natureza de todas as coisas, se manifeste naturalmente? Porque a reflexão do não fazer é isso, né? É esse não fazer enquanto uma ação, a ação concreta dos Budas e ancestrais, a ação concreta da mente desperta. Não fazer, não. Muitas vezes o termo não contaminar é usado, né? Não contaminar a percepção da realidade, né? Essa realidade que se mostra presente para você nesse instante, né? Será que você é capaz de olhar para a caneta, não julgar a caneta como caneta, e sim perceber ela como a real natureza de todas as coisas? Será que ao olhar. E aí, é isso que é o importante, né? Dentro dos ensinamentos. Será que ao olhar o seu companheiro de sanga, a pessoa que está sentada do lado de você, será que de fato você consegue perceber
esse ser, essa pessoa, como uma manifestação dos Budas e Bodhisattvas, como uma manifestação da própria mente Buda? Porque uma criança de 3 anos é capaz. Vocês já conversaram com uma criança de 3 anos? Aí a gente vai dizer, essa pureza infantil, né? Eu ouso dizer que essa mente de principiante que uma criança de 3 anos consegue sustentar, né? Em que tudo é novo o tempo todo, em que a realidade está se manifestando de forma nova o tempo todo, né? Então a criança pega o objeto e pergunta: o que é isso? Porque ela não consegue saber diferenciar esse objeto, né? E aí vem. Aí o adulto vai dizer: é caneta. Mas se o adulto diz: esse objeto é você, a criança vai aceitar e vai entender: sim, é parte de mim. Essa não diferenciação é muito bonita, né? Essa não separação é muito bonita, né? Então é isso que a gente tem que sempre trazer a reflexão, né? Trazer para a prática, né? Essa mente de principiante. Diga, povo. Boa noite. O meu nome é Danilo e eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de uma coisa que você falou há alguns momentos atrás, que era sobre os ensinamentos dos Budas. E como eu reparei que você usou no plural, eu gostaria de entender quem são Budas em específico. Porque, no meu entendimento, esse era um título de uma pessoa só. Ok. Então, os textos budistas, ou seja, os ensinamentos do nosso amigo Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico, que viveu há 2.600 anos atrás na Índia, ele vai dizer que antes dele, em eras anteriores, existiram Budas antes dele, ou seja, existiram pessoas que manifestaram a percepção da a percepção correta da real natureza do que eu estou chamando de, o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer com isso. Quando a gente fala em despertar, quando a gente fala em iluminação, que é uma palavra usada de forma equivocada, mas é uma possibilidade de tradução, a gente diz que Buda despertou, Buda se iluminou, certo? Ou seja, o nosso amigo Shakyamuni, Siddhartha Gautama, filho do rei Suddhodana, príncipe do reino de Kapilavastro, ele realiza o despertar. Ele é um ser humano que realiza esse despertar. E ao realizar esse despertar, essa percepção da real natureza de todas as coisas, ele ensina a como realizar esse despertar para as outras pessoas. E aí, dentro dos ensinamentos que ele profere, ele vai dizer que antes dele existiram outros seres humanos que não foi ele, e que aqui a gente não pode confundir com uma reencarnação ou outros termos similares. Não, ele está dizendo que antes dele, enquanto ser humano, existiram milhões de anos atrás outros seres humanos que também conseguiram isso. Então, a cada ciclo de eras, em cada era vai ter um Buda. Então, Buda Shakyamuni é o Buda da nossa era. O Buda da próxima era, ou seja, quando os ensinamentos budistas forem completamente esquecidos, não forem lembrados, isso daqui, a internet deixar de existir, as IAs já dominarem o mundo, a gente ter aí a primeira e a segunda fundação, e talvez a Fundação Terra, enfim, Asimov que o diga, ficções científicas à parte, quando isso tudo foi esquecido de fato, vai surgir.
um ser humano ou um ser que vai realizar de novo o caminho, que vai perceber de novo a real natureza de todas as coisas, que vai ser Maitreya, que é o título para o Buda do futuro. E antes dele, antes do nosso amigo Shakyamuni, existiram 6 Budas. Então, por isso que é dito que estes são os ensinamentos dos 7 Budas do passado. E a gente, dentro da nossa linhagem, a gente tem o nome desses Budas que foram passados de geração em geração e que Shakyamuni Buda diz, essas pessoas existiram. Então a gente tem Ashibutsu, né? Shikibutsu, Bishafubutsu, Kuruson Butsu, Kunagon Muni Butsu, Kasho Butsu, Shakyamuni Butsu, né? Ou seja, o Buda Bibashi, o Buda Shiki, o Buda Bishafu, o Buda Kuruson, o Buda Kunagon Muni, o Buda Kasho e o Buda Shakyamuni, que é o Buda da nossa era. Então, nos achados arqueológicos, um dos achados mais antigos é o Pilar de Ashoka. E nele vão ter várias inscrições de ensinamentos budistas. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu não sou uma enciclopédia, numa ou duas cidades perto vai ter o Pilar que é ali da Cachorro, que foi anterior ao Buda Shakyamuni. Se isso de fato existe ou não, se é ou não é, ou se é uma justificativa, não sabemos. Mas existiram essas figuras ao longo das eras, dos éons, né? Então, por isso que diz Budas do passado. Agora, qual é a grande questão aqui, né? Mestre Dogen usa o termo Bu-So, Bu de Buda e So de ancestrais, para se referir a todos os mestres e mestras. Todas as pessoas que ensinam o Dharma, de alguma maneira, são Bu-So, são manifestações desses Budas e mestres ancestrais. Toda vez que você ouve essas palavras de Mestre Dogen, é como se Mestre Dogen estivesse falando de fato para você. Toda vez que nós acessamos esse ensinamento, é como se esse ensinamento de fato se manifesta para você. Ou seja, de fato, quando nós ouvimos, não faça o mal, faça o bem e mantenha a sua mente estável e pura, você de fato está ouvindo os ensinamentos dos Budas e mestres ancestrais. São ensinamentos que são passados de geração a geração desses mestres ancestrais, que de fato são pessoas que têm essa percepção da real natureza de todas as coisas. Isso é parte da tradição Zen, né? A gente tem a linhagem consanguínea, né? Ou seja, a gente tem essa linhagem de mestre e discípulo que transmite o Dharma verdadeiro, que transmite esse Shobo Genzo, o olho do tesouro do Dharma verdadeiro, para a próxima geração. E a gente tem isso documentado dentro das linhagens Zen e principalmente dentro da nossa escola Soto. Isso está muito bem documentado. Então, é dito que Buda Shakyamuni recebe essa transmissão ao acessar a mente do despertar. Então, quando ele acessa essa mente do despertar, ele acessa a mesma mente que os 7 Budas do passado acessaram. E ao realizar isso, ele transmite isso para Makakasho, para Mahakasyapa. E Mahakasyapa transmite para Ananda, Ananda para Shonawashu, o Bakikuta, da Itaka, Mishaka, os mestres indianos, todos, até chegar em Bodhidharma. Bodhidharma para os mestres chineses, até chegar em Daikan Eno. Daikan Eno, os mestres, até chegar em Tendonyojo. Tendonyojo, mestre Dogen. E aí de mestre Dogen a gente vai receber de mestre e discípulo até chegar nos mestres atuais.
de fato, eles recebem essa transmissão histórica, né? Essa transmissão do Dharma, né? Esse Dharma, ele é passado de uma geração para outra de forma ininterrupta. Isso é o que nós entendemos como ancestrais, né? Então, quando você pergunta quem são esses Budas são os 7 Budas do passado, né? Quem são esses ancestrais? São os mestres e mestras que transmitem os ensinamentos para as gerações seguintes. Não sei se eu consegui de fato responder a sua pergunta. Eu sou meio prolixo, para quem não me conhece ainda. Essa é uma característica deste que vos fala. É, então, espero que eu tenha de alguma forma sanado sua dúvida. Pode, temos aqui plateia ao vivo aqui conosco. Nosso querido praticante Arthur está aqui residindo em Taponde. Uma vez eu li uma frase que diz. Eu acho que o pessoal não tá. Boa noite a todos. Olá. Uma vez eu li uma frase que diz: quando estamos em zazen, né, ao sentarmos em zazen, todos os preceitos são observados. Isso faz, acredito que isso faz sentido com o que a gente viu no texto sobre fazer o bem e não fazer o mal. De fato. Faz. Só todos os preceitos eles são observados, né? O ato de praticar zazen é o próprio ato da mente Buda manifesta, né? Então, quando a gente pensa no zazen, como esse ato que Buda Shakyamuni de fato engendrou e realizou o despertar através dele, quando a gente está praticando o zazen, a gente de fato não está fazendo mal. A gente de forma ativa está ativamente não fazendo, né? Ou seja, quando a gente está sentado, parado em zazen, a gente não está fazendo, mas a gente de forma ativa está fazendo o não fazer. Então, de forma ativa, a gente está realizando o caminho dos Budas e ancestrais, né? Mas a gente tem que ter algumas outras coisas acontecendo ali, além de sentar, né? Porque uma coisa é você sentar de frente para a parede, outra coisa é você fazer zazen. Nem sempre sentar de frente para a parede é fazer zazen. E nem sempre fazer zazen vai ser só e tão e somente sentar de frente para a parede, né? Esse é um ponto importante da gente ter em reflexão, porque o zazen, essa mente que acessa a mente do despertar, ela é contínua, né? A gente vai, né? Zazenzando, se é que isso é possível, será? Acabei de inventar um verbo aqui em português, essas coisas, mas alguém faz isso. Quando a gente olha no japonês clássico, ele inventa umas coisas assim, né? Então a gente vai zazenzando o tempo todo, né? Esse deveria ser o ponto, né? Então, quando a gente lembra dos 4 votos do Bodhisattva, né? Shujomu Rensei Gando, Bonno Mujin Seigandan, Homon Muryo Seigangaku, Butsudo Mujo Seiganjo, né? Os seres são inumeráveis, faço voto de salvá-los. Os desejos são insaciáveis, faço voto de extingui-los. Os portais do Dharma são ilimitados, faço voto de aprendê-los. O caminho de Buda é insuperável, faço voto de realizá-lo. Quando a gente pega não fazer o mal, não fazer todos os males, né, se a gente for ao pé da letra, fazer todos os bens e purificar a mente, né? Isso tem a ver também com o zazen e tem a ver também com esses votos, né? Então, não faça nenhum tipo de mal ou nenhum tipo de ação ruim. É uma possibilidade de tradução, né? Pratique ações boas e benéficas, para assim purificar e manter a sua mente equilibrada. Estes são os ensinamentos de todos os Budas, né? Showaku Makusa,
Shu Zen Bukkyo, Ji Jo Go I, Zen Sho Bukkyo. Voltando aos quatro votos dos Bodhisattvas, né, a gente pode perguntar, né? Faço o voto de salvar, né? Salvar os seres do quê? E aí é salvar da nossa própria ignorância, da nossa própria forma ignorante de ver a realidade. Como é que a gente faz isso? Praticando o zazen. Faz o voto de extinguir os desejos, que são insaciáveis. A gente realiza isso no zazen. Ao sentar em zazen, a gente engendra esse samadhi, né? Esse samadhi precioso. Ao sentar em zazen, a gente acessa a todos os dharmas, não só os dharmas enquanto ensinamentos de Buda, mas os dharmas enquanto fenômenos, né? Esse copo, a caneta, o café que caiu aqui na mesa, né? Tudo isso é fenômeno, é manifestação da real natureza de todas as coisas. Então, todos os fenômenos em si são manifestação dos ensinamentos de Buda, né? Dos Budas. Então, quando a gente está sentado em zazen, a gente está realizando isso, né? Dentro dessa não ação, a gente tem essa percepção da real natureza de todas as coisas o tempo todo, né? E aí, quando a gente está em zazen, a gente realiza o caminho, porque é o caminho que Buda realizou, é o caminho que o nosso amigo Siddhartha Gautama realizou lá há 2.600 anos. Então, de fato, realizar os preceitos, né? Esses ensinamentos, essas não imposições morais, mas ações de prática. E aí isso é muito importante, né? Porque apesar de a gente sempre estudar e ver um dos cestos, né, o Vinaya, como quase que imposições éticas morais, a gente, na verdade, a gente tem que olhar também como esse não fazer, como essa ação iluminada, né? Então, os preceitos, eles também são manifestação da ação iluminada dos Budas. Eles são Hoben, eles são meios hábeis, através dos quais os Budas e mestres ancestrais manifestam os ensinamentos. Então, é mais ou menos isso. Então, o Zazen, ele funciona como base para isso tudo, né? Então, assim, por isso que é muito importante praticar Zazen. Não deixem de fazer Zazen, por favor. Nem que seja 5 minutos por dia, mas façam. É melhor fazer 5 minutos por dia do que não fazer nenhum. Então, se você fizer 5 minutos por dia, você talvez faça mais zazen do que muito monge que eu conheço por aí. Pratiquem, é bom. Mestre Dogen recomenda, Mestre Keizan também. Então é isso. Não sei se eu consegui te responder, mas Sim, estamos aí. Ok. muito obrigado. Viu? Participações presenciais da plateia misteriosa. Será que tem mais gente aqui? Ok. Bem, se não temos mais perguntas e questões, lembrando que isso é uma gravação para o YouTube, então em algum local deste vídeo, o editor que lute, que ele haja não fazendo, fazendo o agir do não fazer, e vai ter, eu acho que vai ser aqui, ó. Eu acho que é aqui que aparece o curtir, o sininho e o compartilhar. Talvez não seja nessa ordem. Eu acho que aqui vai aparecer, ajudem o virtual. Acho que aqui vai ter um card pros vídeos da aula dos anteriores. Por favor, quem puder curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações do YouTube, essas coisas de redes sociais, estamos aí para divulgar os ensinamentos. Agradecer novamente a todos, muito obrigado ao pessoal aí desse centro-oeste do nosso Brasilzão, desse local que tem, ó, desse local que tem bastante coisa gostosa de comer, né? E, e cachoeiras boas de ir de vez em quando. Lembranças a todos por aí. Muito obrigado pela prática de vocês. Pratiquem, não deixem de praticar, independente de qualquer coisa, né?
Pratiquem. O nascimento humano ele é muito precioso e é muito raro dentro desse tempo de vida a gente conseguir ter contato com os ensinamentos, né? Então, se vocês puderem praticar, vai ajudar muito a todos os seres. Pelo menos vai ajudar a salvar eles da nossa própria ignorância, né? Showakumakusa, né? Não faça nenhum tipo de ações ruins. Pratique ações boas e benéficas, para assim purificar e manter a sua mente equilibrada. Estes são os ensinamentos de todos os Budas. Nega waku waku no kudoku o motte amaneku isai ni yoyo shiwarera to shujo to minato monibutsu dojo zen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas, juntos, nos tornar o caminho de Buda, né? Nos tornar o caminho do despertar. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo. Oferecemos a todos os Bodhisattvas, todos os honrados Mahasattvas, e oferecemos a Mahaprajna Paramita, a paramita da sabedoria completa e perfeita. Ela que é a mãe de todos os Budas. Muito obrigado a todos, todas. Boa noite.